Quando Camila Richin teve o diagnóstico de leucemia, ela tinha só 18 anos. Fez quimioterapia, transplante de medula óssea e hoje, 23 anos depois, está ótima. É bióloga e trabalha como coordenadora de pesquisa clínica de medicamentos oncológicos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Já a fisioterapeuta Carolina Tonioli passou por tudo um pouco mais tarde. Ela já tinha 30 anos quando foi diagnosticada, era recém-casada e ainda não tinha filhos. Ela também venceu a doença. Mas tanto Carol quanto Camila ficaram com sequelas. E uma, em especial, é bem pouco falada: a menopausa precoce. Os sintomas atingem todo o corpo. Vão desde ondas de calor até alterações do humor, insônia. Há também o ressecamento vaginal, que pode inclusive levar à atrofia da região. Nele, a pele vaginal muitas vezes resseca tanto que fica cheia de pequenos rasgos, semelhantes a cortes de papel. Urinar fica desconfortável. Fazer sexo vira uma agonia. Tudo decorrente da menopausa precoce que o tratamento causou. Pode parecer difícil dar atenção para isso quando estamos falando sobre combater um câncer, em que salvar a vida do paciente já é visto como um lucro. Mas, para quem venceu a doença, as sequelas de um tratamento a serem enfrentadas diariamente podem ser difíceis de ignorar. Ninguém quer ter uma sobrevida. As pessoas querem ter vida, com todas as suas partes. E a sexualidade e a fertilidade fazem parte integral da vida. Nesse episódio, a gente vai falar sobre sexo, prazer e reprodução, e mostrar que isso existe sim, e que não pode ser esquecido, porque há vida depois do câncer. A gente vai conversar sobre isso com a Carolina, a Camila e o Wellington, e também com a oncoginecologista Lenira Mawad. Este é o Superviventes, um podcast da AME, Associação da Medula Óssea. Esse podcast conta a história de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final. É uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todo ano aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue depois do câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles. Os superviventes, pessoas que uma vez tiveram diagnóstico de câncer. Meu nome é Carmen Vergueiro, sou médica hematologista e coordeno a AMIO. Nossos agradecimentos às farmacêuticas Astellas e a Takeda, que patrocinaram essa iniciativa. Vocês ficam com o nosso narrador, Gabriel Alegria. Agora é com você, Gabi. Episódio 2. Sexualidade e fertilidade depois do câncer. Para começar, é importante entender como o câncer afeta a sexualidade. Na verdade, na maioria das vezes, não é a doença em si que provoca infertilidade, ou falta de desejo sexual, que é a libido. Apesar de alguns cânceres trazerem essas consequências, geralmente são as drogas usadas na quimioterapia ou na radioterapia que acabam causando essas sequelas, principalmente entre as mulheres. Muitas das drogas que são usadas para tratamento oncológico, elas são tóxicas para os ovários. Quem você está escutando agora é a doutora Lenira Mawad, oncoginecologista e coordenadora do Programa de Prevenção do Câncer Ginecológico do município de Jaú. Então, elas, principalmente nas mulheres que já têm mais de 35 anos, né, por exemplo, no câncer de mama, ou nas doenças hematológicas em qualquer idade, elas podem perder a função ovariana, então elas podem entrar na menopausa numa fase precoce. E o entrar na menopausa, essa falta de hormônio, ela tem um impacto importante também, né, na sexualidade, porque você deixa de ter o seu período fértil, você deixa de se sentir mais feminina, né, eventualmente, porque a gente fala assim, mas a menstruação não deixa a mulher feminina, não é a menstruação, são os hormônios que são produzidos pelos ovários que causam a menstruação e que deixam feminina, né, então já não tem o nível estrogênico, a vagina já resseca, então já tem menos libido mesmo, é normal, né, no período da menopausa. Então, ela já vai ter menos lubrificação vaginal, vai ter mais desconforto na relação sexual. Então, o tratamento oncológico em si,
né, durante o tratamento oncológico, é bastante complicado, né, vivenciar a sexualidade. Cabe frisar uma coisa que a doutora Lenira disse. Durante o tratamento, é difícil vivenciar a sexualidade. Mas, depois dele, o paciente tende a voltar a sentir apetite sexual, sim. Mas, mesmo com a libido de volta, sentir prazer sexual pode ficar mais difícil. Além dos desafios em relação ao prazer sexual, o tratamento também pode causar infertilidade. Quem vai falar agora sobre isso é a Carolina, que se curou de uma leucemia há 12 anos. Quando a doença surgiu, não deu tempo de nada. Foi uma verdadeira correria. Uma história que, a gente já sabe, é bem comum. Ela fez quimioterapia, mas também precisou de um transplante de medula. O sonho da vida dela, que era ter filhos, acabou em segundo plano. Então, quando descobriu, não tinha tempo. Tinha já que entrar com a medicação, então já não tinha óvulo antes do transplante, né? Já tinha queimado aí, a quimioterapia já devia ter já dado uma mexida na quimioterapia. Aí, quando eu fui pro transplante, a médica falou, a gente não tem tempo hábil, porque não é tão rápido assim, para você fazer o procedimento todo para congelar óvulos. Então, não tinha esse tempo. Então, ela falou para mim, eu sabia do risco da infertilidade, sabia de tudo que podia acontecer, mas se eu não fizesse o transplante, eu também não ia ter vida. Então, não tinha opção. O transplante pegou, deu certo. Nessa época, a Carol estava com 30 anos. Ela entrou em menopausa precoce, teve ressecamento vaginal e perdeu a libido. Mas o sonho de ser mãe continuava lá. Ela chegou a passar por 2 ginecologistas que disseram que era impossível ter filhos naquelas condições. Ela já estava cansada de levar nãos, mas mesmo assim, ela decidiu ir a outro médico. Mas eu me senti uma senhorinha de 100 anos, nossa, era horrível, assim, a sensação. E aí eu fui me fechando, porque era algo que me incomodava muito. E aí, quando eu fui para esse médico, eu já fui com 50 pedras na mão. Eu falei, mais um que vai falar e eu vou tacar pedra. Mas eu vou. E aí, quando eu cheguei lá, um médico extremamente humano, primeira coisa que ele fez, olhou para mim, ele me abraçou. Primeira coisa, ele chamava todo mundo de amor. Ele me abraçou, oi amor, prazer, eu sou o Dr. Geraldo, vamos lá conhecer sua história, porque eu já conheço um pouquinho. Falei, tá bom. E aí comecei a contar toda a minha história para ele, e aí no final da história, ele tava com a cabeça baixa assim, ele jogou a caneta na mesa, e ele era doidinho, aí ele falou um puta palavrão, olhou para mim e ele fez assim, meu, você tá viva, toda a sua história, olha o que você me contou, está na minha frente. Ele falou, vamos lá, vamos tentar, porque ele falou, fé eu sei que você tem. Ele falou, então não perca a esperança, porque vai ter uma luz no fim do túnel. Foi aí que eu comecei o processo com ele. Foi nesse processo que a Carol aprendeu a diferenciar o que era efeito da químio, o que era sequela do transplante e o que era menopausa precoce. A gente sabe que, até hoje, se fala muito pouco sobre esses processos de queda da produção hormonal. A menopausa, um fenômeno que afeta basicamente metade da população mundial, é tratada quase como tabu. As condições que afetam a produção de hormônio entre os homens, como a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, se são menos prevalentes entre a população, também são ainda menos conhecidas e debatidas. Além da falta de informações, ainda existe uma associação negativa ao redor da reposição de hormônios, tanto entre mulheres quanto entre homens. Foi esse médico que tirou esse mito da questão de reposição hormonal e tudo mais. Só que ele falou pra mim, Carol, reposição hormonal agora a gente não vai fazer. Ele falou, a gente vai fazer um tratamento para você engravidar. Ele falou, então a gente vai estimular, vai fazer toda a questão, né, de estímulo, né. Ele falou, são outros tipos de hormônio. A essa altura, já faziam 4 anos que a Carol tinha feito transplante. Já a recomendação geral é de não tentar engravidar apenas nos 2 primeiros anos após o procedimento. No caso da Carol, todo o tratamento, que não foi fácil, foi feito pela ginecologista, acompanhado pela hematologista, que tinha cuidado da leucemia dela. Hoje, a Carol é mãe de 2 meninas gêmeas, a Isabela e a Helena, que estão com quase 5 anos. Aí é vida. Aí voltou tudo que... Voltou a questão do libido, a questão ginecológica, assim, a vagina, ela não fechou. Porque ele falou pra mim, se você não manter, vai fechar tudo de novo. Ele falou, tudo que a gente fez naquele processo lá, ele falou, vai fechar. Então, ele falou, não deixe acontecer isso. Então, aí fui pra reposição, aí é vida. Aí, assim, a minha reposição é um adesivo que eu ponho na pele. Assim, a Carol retomou sua vida do jeito que queria, trabalhando, com um par de filhas e um casamento ativo. É o processo de realmente deixar para trás o câncer e, gradualmente,
voltar a conquistar a vida que se sonhava antes do diagnóstico. Mas é importante entender em que grau o câncer afeta pacientes, causando problemas de fertilidade e libido, porque esse problema não é universal. Quem você vai ouvir de novo agora é a oncoginecologista, doutora Lenira. Se nós falarmos do ponto de vista oncológico geral, uma paciente que passa por um procedimento, por um câncer de intestino, né? Que eventualmente ela vai fazer... O câncer de intestino, dificilmente as pacientes fazem uma quimioterapia que seja lesiva para os ovários, mas muitas vezes elas já estão numa fase também de decadência hormonal, digamos assim. Aí ela é um pós-operatório complicado, é mais difícil, então ela vai passar por um período que ela não vai mesmo estar usando o hormônio. Mas ela não tem contraindicação de uso depois, tá? Mas uma paciente que tem um câncer de mama, principalmente jovem, ela vai ter contraindicação, sim. Antes, durante e depois do tratamento, para sempre. Não é? Isso vai ser muito ruim, porque a mulher já se sente, às vezes, mutilada, se bem que hoje se faz muita reconstrução, né? Mas a mama é uma coisa ligada à sexualidade, né? E fora isso, ela vai ficar com aquela deficiência hormonal que leva principalmente, além dos sintomas de falta de sono, de onda de calor, ela vai ter muito ressecamento vaginal. E aí ela não pode usar nem sequer o hormônio tópico, porque as outras podem usar o hormônio vaginal tópico, mesmo durante o tratamento, né? Que são os cremes, mesmo hormonais, intravaginais, que impedem esse ressecamento. Mas a do câncer de mama, ela não vai poder usar mais. Nesse caso, existem recomendações específicas para lidar com as sequelas sexuais e férteis do tratamento. Radiofrequência fracionada e laser são procedimentos que se faz na mucosa vaginal que conserva, né, ajuda a preservar junto com o hidratante, com o lubrificante, essa funcionalidade. Não podemos esquecer a importância da autoestima como componente da vida sexual. Muitas vezes, mesmo que a doença não afete o funcionamento biológico da parte hormonal ou reprodutiva do paciente, ele se sente mal, doente e, claro, não quer saber de sexo. Outras vezes, há sim mudanças físicas que atrapalham. Foi esse o caso da Camila, a bióloga que a gente citou no início do episódio. Aos 18 anos, ela teve leucemia, precisou de quimioterapia e transplante. Foram 5 anos de altos e baixos até que ela se recuperasse. A Camila nunca quis ter filhos, então a parte da fertilidade não pegou tanto. Mas ela era muito nova quando tudo isso começou. Nunca tinha transado. E, com apenas 20 anos, já estava passando por um processo de menopausa precoce. Além disso, ela perdeu os cabelos permanentemente, como sequela do transplante de medula óssea. É difícil de acontecer, mas foi o caso dela. E isso, evidentemente, acaba causando uma baita insegurança. Naquela época, pra mim, eu queria estar viva. Eu queria estar viva. Sim. Eu nem me pensava, nem com cabelo. Você vê como eu demorei pra me ligar que meu cabelo não ia... Claro, depois eu fui melhorando, aumentando o meu peso, meu corpo foi melhorando, fui fazendo exercício. Aí fui me recuperando minha autoestima, aí faltou o cabelo. Aí resolvi. Mas não é fácil a adaptação com peruca. Principalmente porque não é igual, não vai ser. E é frustrante, porque eu posso dizer que eu já fiz 10 perucas ao longo desse... Ela dura em torno de 1, 2 anos. E assim, vou dizer que nos primeiros anos eu apanhei bastante, porque não ficava do jeito que eu queria. Aí eu tive que me digerir que não ia ficar perfeito, mas que ao longo do tempo eu conseguia achar uma pessoa que teve a sensibilidade de perceber o que eu queria. Isso demorou também. E aí toda vez que eu vou trocar de prótese é uma expectativa. Ou conhecer uma pessoa, seja trabalho, amizade ou relacionamento, me traz essa insegurança, entendeu? Claro, eu lido muito bem no dia a dia. Não é só a parte física que conta, embora pese bastante. O psicológico é parte essencial da forma como vivenciamos a sexualidade. Isso, sem contar que os dois, o físico e o psicológico, se relacionam profundamente, constantemente afetando um ao outro. A Camila deu seu jeito, até na menopausa precoce, usando hormônios tópicos. Ela conta, por exemplo, como conheceu o primeiro namorado. A gente se conheceu, a gente começou a namorar em seguida. Dificilmente isso acontece, ainda mais hoje em dia. Então foi muito providencial esse nosso encontro, porque aí eu me retomei, tive mais segurança, e claro, depois de 4 anos a gente se separou, mas aí eu comecei a também ter outras experiências que eu não tinha tido, né? Comecei a conhecer outras pessoas, outras experiências, outros relacionamentos. Agora, a Camila vive a vida dela plenamente, sem medo de namorar ou transar. Ela diz que a peruca até ajuda na profissão. Ela trabalha com pacientes do setor de hematologia do HC, com pesquisa de medicamentos para o câncer.
Ver que ela superou a doença também tem um impacto para aqueles que estão lidando com isso agora. Mas o que ela detesta é que fiquem com pena dela. E uma coisa que a gente sempre fala é que as pessoas ao seu redor, ao redor do paciente oncológico, elas tendem a ter muita pena. Agora, novamente, você está escutando a doutora Lenira. Elas tendem a envolver com uma maneira assim de pena. E isso é o que a gente não precisa, é o que o paciente não precisa. Então a gente fala assim, olha, se você estiver forte, animado, feliz, as pessoas vão sentir que você está para cima e vão te colocar cada vez mais para cima. Então, a gente ainda tem que achar força para que o outro nos dê força, sabe? Mas então você fala dessa maneira porque realmente, você vê que até a expressão muda quando você aborda desse jeito, né? Olha, o seu marido vai ficar com pena, assim, vai achar que não pode tocar em você, vai achar que não pode sair com você, vai achar que vai te machucar. Não, você tem que, né, continuar se colocando como a esposa, se colocando como o que você tiver vontade, não é? Quer dizer, deixar as pessoas te amarem do jeito que você está, na dificuldade que você está passando, né? Não que tenham pena de você, que vejam você uma pessoa forte e que vai continuar vivenciando essa convivência familiar, essa convivência conjugal, a convivência pessoal. Então, acho que isso é importante, essa abordagem, né, do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico. A sexualidade feminina, ela é menos hormonal, ela é mais comportamental, né? É a pessoa se sentir bem, sentir-se sedutora, sentir energia para participar do momento de troca de intimidade, né? Então, se ela não se sente sedutora, se ela está lá para baixo, ela está ruim, se ela está se sentindo mal, vai ser a última coisa em que ela vai pensar, vai ser sexo, né? Como fica evidente, a sexualidade é um fenômeno complexo, que não se resume somente ao aspecto físico. Ela está profundamente integrada a outras partes da vivência humana, como a autoestima, a psique e a sociabilidade. Não podemos imaginar que ela se limita ao funcionamento dos sistemas reprodutor e sexual. Vivenciar a sexualidade é muito mais do que só encaixar partes íntimas. E mais, não dá para separar a vivência sexual e fértil do paciente do ambiente que ele está inserido. E, para pacientes oncológicos, do ambiente que estava inserido antes do diagnóstico. Então, se você tem, assim, uma vida conjugal que era boa antes, ela vai continuar boa depois. Porque você tira o aspecto de ressecamento vaginal, você tira o aspecto, você melhora a autoestima, ok, né? Mas se você já tinha uma vida conjugal ruim, se o seu parceiro já era ruim, começa que quando elas vêm para fazer o transplante, ficam 100 dias aqui, né, ou mais, quando elas voltam, o parceiro já formou outro. Existe um índice, existe uma pesquisa que eu não vou saber falar em números, mas o abandono conjugal, quando a mulher é doente, é muito alto. Tanto que você vai num hospital oncológico, você vai em qualquer lugar quem que você vê acompanhando a mulher? A mãe, a irmã, a filha. Quem que você vê acompanhando o homem? A mulher. Então, a recuperação, a forma como elas encaram a vida depois, depende primeiro delas serem muito positivas, mas depende também da vida que elas têm, né, da relação conjugal que elas têm, depende do parceiro investir naquela relação de levantá-las, né? Eu tenho, assim, casais que os parceiros são ótimos. E muitas que o parceiro abandona, que elas dão graças a Deus, porque depois elas levantam e arrumam outro. Entendeu? Parece que, assim, isso mesmo, eu falo, é isso, você tem, desse outra oportunidade, né? Desse ao direito de ter uma outra oportunidade na vida. Como você já deve imaginar, até pelo enfoque deste episódio, o tratamento afeta homens e mulheres de forma muito diferente. Isso não quer dizer, entretanto, que o câncer e seu tratamento não atinjam também a sexualidade e reprodutibilidade masculina. Eles têm diminuição de esperma, então eles podem ficar inférteis. Mas para eles, a produção de testosterona é uma via diferente da espermatogênese. Na nossa, a produção do estrógeno está ligada à fertilidade. E do homem é diferente. Então, é um setorzinho que produz a testosterona e outro setorzinho que produz o esperma. São diferentes. Então, ele pode não ter esperma, não ser fértil, mas ser potente. Entendeu? Na maioria das vezes, é isso que acontece. Não existe uma droga que diminui a potência. A menos que ele tenha que tirar os testículos por um tumor, hormônio dependente, ou que ele faça uma prostatectomia que atrapalhe a inervação, então aí ele não consegue ereção. Tá? Então, existem essas situações. O fato é que o tratamento tende a atingir mais a fertilidade e sexualidade feminina do que a masculina.
As saídas para garantir a reprodução nos homens costumam ser mais fáceis. O processo de congelamento do esperma, por exemplo, é mais fácil do que o de preservação de óvulos. Mas isso não quer dizer que não hajam impactos significativos na sexualidade e fertilidade masculina. Assim como é o caso entre mulheres, um paciente homem enfrentando câncer também vai ter dificuldades relacionadas à fragilidade, à autoestima e ao psicológico. E, da mesma forma, os impactos biológicos a longo prazo também existem. Mesmo que o congelamento de esperma seja mais simples do que a preservação de óvulos, na correria após um diagnóstico, esse processo pode acabar ficando em segundo plano. Não é incomum simplesmente não se ter tempo ou cabeça para lidar com essa questão no momento em que temos que tratar uma condição grave. Quem você vai escutar agora é o Wellington, que talvez você lembre do nosso primeiro episódio. Ele teve que fazer uma intervenção rápida no seu quadro de leucemia e, no meio do desespero, congelar o esperma nem entrou na pauta. Acho que a maior marca que eu tenho hoje, eu queria muito ter um outro filho, né? E não deu tempo de eu fazer congelamento, não deu tempo de eu pensar em tratamentos possíveis para congelar sêmen, para poder, né, ter um filho futuramente, né? E o tratamento, até o momento, né, o médico acha pouco provável que restaure, mas até o momento me deixou estéril. Então essa hoje é a maior marca que eu carrego. É importante pontuar, então, em alguns casos, o câncer ou seu tratamento deixam sim sequelas biológicas que não conseguem ser totalmente remediadas. Por outro lado, há muitos outros casos em que a sexualidade e a fertilidade não sofrem sérias consequências no longo prazo. E, no meio termo, há também aqueles em que esses danos existem, mas são remediáveis, como nos casos da Carol e da Camila. Mas, devemos salientar, esses tipos de tratamento de recuperação de sexualidade e fertilidade, infelizmente, ainda não são para todos. E não tem como falar desse tópico desviando desse recorte socioeconômico da questão. O SUS, com raríssimas exceções, não faz esses tratamentos. Mesmo convênios particulares, que no Brasil são mais exceção do que regra, não tendem a cobrir o custo de todos esses procedimentos. É o caso da Carol, por exemplo. Ela tinha sim plano de saúde e fez através dele tudo o que podia. Mas a parte da fertilização em si, ela teve que pagar do próprio bolso. O que dava para fazer pelo convênio eu fazia, e o que não dava era no particular. Mas aí na parte forte da questão da FIV, né, a fertilização, era tudo no particular. Não há dúvidas que um processo como o de descobrir, enfrentar e superar um câncer traz consequências enormes para a sexualidade e reprodutibilidade de uma pessoa. Esses efeitos são físicos, mas também são ligados ao psicológico, à autoestima e ao ambiente em que essas pessoas estão inseridas. Além disso, essas sequelas têm recortes socioeconômicos e de gênero que devem ser salientados. Superar esses obstáculos não é fácil, e é importante reiterar, algumas coisas não são acessíveis para todos. Mas sim, tem como dar a volta por cima e recuperar a vida sexual depois de um câncer, como a gente viu com a doutora Lenira, com a Carol e a Camila. Queria agradecer a Carol, a Camila e o Wellington por compartilharem suas histórias e experiências nesse assunto que, de tão íntimo, muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete. Mas, como eu digo, o nosso podcast trata de vida, não de sobrevida. E vida tem sexo. Então, realmente, não tem como circular temas como esse. Este foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens desse episódio, nós colocamos fotos deles no nosso Instagram, @AmeoMedulaOssea. O Superviventes é uma realização da Ameo, Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como fazer isso entrando no nosso site www.ameo.org.br/Nota Fiscal Paulista. Para doar diretamente, entre em www.ameo.org.br/doe. Este episódio foi realizado com o apoio das farmacêuticas Astellas e Takeda. A narração desse episódio é feita pelo Gabriel Alegria, o Gabi. As entrevistas desse episódio foram feitas por Lilian Cunha e Beatriz Trevisan. O roteiro é da Lilian Cunha, com revisão de Gabriel Alegria e Carmen Vergueiro. Amanda Carvalho faz a edição, sonorização, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi realizada pela equipe da Ameo. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab.
E eu, Carmen Vergueiro, faço a produção executiva e supervisão científica. Agradecemos a participação da doutora Lenira Mauad, do Hospital de Câncer de Jaú, Amaral Carvalho, e dos nossos superviventes, Carol, Camila e Wellington. Obrigada, pessoal. Me despeço aqui por hoje e nos vemos na próxima semana.